Fala, gestores de alta performance! Muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde. E aí, meu gestor de alta performance, qual que é o tema de hoje? Vamos com tudo. Vamos com tudo, Trazer vamos para pra essa cima, né? turma aí como criar uma cultura de gestão no seu negócio. Então seja muito bem-vindo. Esse aqui é o nosso episódio número 4, onde a gente vai falar, melhor não, a gente vai te ensinar como estabelecer metas. Né, Show Felipão? de bola. Eu acho que esse E aí... esse é um tema que, meu Deus do céu, acho que quando eu vou para as empresas, tem algumas coisas que são específicas que as empresas, apesar de serem específicas por empresa, mas toda empresa pede, né? Como que eu estabeleço indicador? Como estabeleço meta? O que que é indicador? O que que é meta? E isso nós vamos ensinar todo mundo aqui hoje, né? E, para você que não me conhece, você que não conhece o Sirico, a gente tem que se apresentar, né? Porque a gente está tão aqui no dia a dia, todo no fluxo aqui, que daí as pessoas assistem e falam, mas quem é você, né? Quem é você, meu cara colega? Bom, eu sou Felipe Boito, eu tenho formação em engenharia civil, mas trabalho já há alguns anos com consultoria de gestão empresarial. Então, eu acredito fielmente que as empresas são um instrumento de transformação e realização dos sonhos pessoais dos donos e colaboradores. Então, se a sua empresa não é um instrumento de realização dos seus sonhos pessoais hoje, tem alguma coisa errada aí. E eu ajudo você com relação a isso. Né? Sei que você tem que perder a sua vida nesse meio do caminho. E aí eu tô aqui com meu amigo Ciríaco. Fala um pouco de vocês. Maravilha. Para quem não me conhece ainda, eu sou Ciríaco Neto, sou gestor, consultor e mentor empresarial e ajudo empresários aí há 8 anos a construírem equipes de alta performance e o principal, trazer para vocês lucro, previsibilidade e tempo de qualidade com a sua família, que eu sei que é isso que você faz todos os dias. Quando você acorda de manhã, você acorda pensando como eu posso fazer para dar uma vida melhor para minha família. E é por isso que a gente está aqui hoje, que é para te ensinar a como criar uma cultura de gestão na sua empresa, no seu negócio. Vamos pra cima. E aí? Qual que é a Vamos pauta lá, hoje aí? Felipe. Puxa aí a fila. Filipão, é o seguinte, cara. No dia a dia, a gente escuta perguntas vindo diretamente do dono da empresa. Muitas vezes é o gestor também que procura a gente e pergunta, cara, eu não sei como é que eu faço para poder montar a meta, como é que eu vou fazer. Então, eu queria que a gente meio que trouxesse um passo a passo, Felipe. Né? O que é realmente uma meta? Ou melhor, o que não é uma meta? Acho que a minha pergunta é melhor essa. Tem os dois aí no meio do caminho, né? É. O que que não é uma meta, né? Às vezes as pessoas confundem entregáveis ou projetos específicos ou até mesmo tarefas como meta, né? Então, por exemplo, eu quero abrir uma nova sala de locação. Eu quero abrir uma nova unidade de negócio. Isso é um projeto, mas a meta ela está provavelmente por trás desse projeto, porque o projeto é um meio pelo qual eu atingirei uma meta, né? Então, quando uma pessoa me fala que ela quer abrir uma nova unidade de negócio, provavelmente um objetivo que ela tem por trás aí é a meta de aumentar o faturamento. Ou permear mais no mercado, ter mais participação de mercado, ou para quem gosta de inglês, market share, né? Mas vamos falar em português, né? Participação de mercado. Então, tudo que a pessoa coloca como, eu preciso entregar tal coisa, eu preciso construir uma coisa, eu preciso reformar a minha sede. Reformar a minha sede é um projeto, né? Não é uma meta. Provavelmente a meta está por trás disso. Então a meta, eu costumo dizer que, e também tem uma outra questão, as pessoas perguntam qual que é a diferença de indicador e meta. Não existe, não tem uma dissociação. Existem as duas coisas andando juntas, né? Uma meta não existe sem indicador, e não faz sentido ter um indicador sem uma meta, né? Então eu costumo dizer, vamos pegar o pacote da meta. Se eu fosse montar uma meta, né? Qual que seria a composição de uma meta? Então toda vez que você for montar uma meta, ela vai ter que ter 4 grandes componentes. Toda meta precisa de uma direção. Então, normalmente essa direção vai ser aumentar ou diminuir. Legal. Normalmente é isso, tá? Ou eu quero reduzir custo ou eu quero aumentar faturamento. E algumas pessoas perguntam, mas eu não posso manter alguma coisa? Se você mantém, tem alguma coisa que tá estranha, né? Que o mundo está se mexendo, as coisas estão acontecendo. Então, normalmente, as suas metas vão ser de aumentar ou diminuir alguma coisa. Aumentar e diminuir o quê? O seu indicador, né? Então, faturamento é um indicador, né? É um número, uma métrica, uma medida, qualquer coisa que você queira acompanhar, como, enfim, para estabelecer a sua meta, né? E todo indicador, para virar uma meta, tem que ter um número.
Então, toda meta é quantificável. Aumentar o meu faturamento em 20%. E para deixar a meta completa, ela tem que ter uma data, né, um prazo de atingimento. Por isso que tem metas semanais, mensais, trimestrais, anuais. Então, aumentar meu faturamento em 20% até o final deste ano. Então, quando a gente junta esses 4 componentes, é porque eu tenho uma meta completa. Tá? Então, a meta se difere como um fim que eu quero atingir. Você está construindo uma unidade de negócio, reformando a sua sede, comprando mais veículos, comprando caminhões para sua frota, porque você quer atingir alguma coisa, né? Então, se eu for perguntar numa transportadora, qual é a sua meta? E o gerente ou o dono fala assim, a minha meta é aumentar minha frota em 10 caminhões. Eu falo assim, tá, então só ter caminhão, encher isso aqui de caminhão, nós vamos chegar aonde com isso aqui? Ah, porque daí eu vou atingir um faturamento. Então tá bom. Sua meta é aumentar o faturamento e o meio pelo qual é o seu projeto, a sua compra de caminhões, né? Então, projetos não são metas. Projetos são projetos. Metas são fins, né? Que a gente quer atingir através de um projeto. Que legal, Felipe, que legal. Eu acho que a gente já falou, a gente fala muito disso também no Uhum. offline, né, no contexto. E eu achei bem bacana quando a gente estava falando sobre a lúdica para que a pessoa possa assimilar, para que você lembre toda vez que você for fazer uma reunião com o seu time, como é que você deve fazer para realmente trazer uma meta para o seu time, né? E a gente trouxe, né, que para poder construir uma meta, ela precisa ter um indicador. E o nome indicador, ele se divide em duas partes. Ele indica uma dor. Exatamente. Então, dentro do contexto, quando você pensar, cara, como é que eu faço para poder ter uma equipe ou uma cultura de resultado? Primeira coisa, identifica qual é a dor que você precisa resolver dentro do teu negócio. E a partir daí, tu vai pegar esse indicador e vai colocar um objetivo a ser conquistado. No sentido, por exemplo, se for um setor comercial que precisa aumentar a quantidade de leads, né? Então, para o indicador do marketing, você não está me entregando a quantidade de leads que eu preciso. Então, você vai lá, marketing, eu preciso aumentar 20% da minha quantidade de leads gerados por semana. Então, a tua dor era não vir leads qualificados na semana. Então, tu consegue construir uma meta em cima disso. E aí, ó, o Felipe trouxe aqui o ponto, né? O indicador é leads qualificados, o período é na semana, por semana, e tu vai resolver a quantidade de clientes possíveis compradores do teu negócio. Então, tu vai ter uma meta baseada numa dor. Então, lembra disso. Toda vez que você quiser construir uma meta, você precisa buscar qual é a dor que você quer resolver. Perfeito. E aí você entrou num ponto interessante, porque se a gente for pensar no que eu falei antes, aumentar o número de leads não é um fim, ele também é um meio. Então as pessoas, Felipe, mas você não tinha falado que a meta tem que estar ligada a um fim? Aí a gente começa a aprofundar um pouco mais, a gente começa a chamar de indicadores e metas de esforço e indicadores de resultado. Indicadores de esforço e indicadores de resultado. Então os indicadores de esforço, eles são um meio fim, né? Então você falou, deu um bom exemplo. Aumentar o número de leads em 20% por semana ou na semana, né? Qual é o objetivo maior disso? O objetivo maior disso é realizar vendas. Então, quando você estiver analisando metas de indivíduos, normalmente você vai, uma pessoa da equipe, duas pessoas isoladas, né? Você vai traçar metas de esforço com o fim de obter um resultado de time, né? Então, os vendedores, quando aumentam o número de leads, provavelmente o resultado desse time comercial é fazer mais conversões lá no final, vender mais. Então, tem essa diferença, né? Eu tenho que colocar que tipo de meta para minha equipe, né? As pessoas perguntam. Eu falo, o mundo ideal é que você consiga associar metas de esforço e metas de resultado. O que a gente vê nas empresas? Os donos, eles cobram meta de resultado. Cadê a venda? Cadê a venda? Cadê a venda? Né? Cadê a entrega? Cadê a entrega? Cadê a entrega? Cara, meu vendedor não entrega, meu vendedor não entrega. E quando ele fica só na meta de resultado, às vezes o cara não sabe o esforço que não está sendo cumprido. Aí você vai olhar as métricas de esforço, o cara não agenda o número de reuniões que deveria agendar, o cara não faz o número de ligações que deveria fazer, o cara não faz visitas presenciais, muito negócio vive de visita presencial, né?
número de visitas que precisaria fazer, né? E tudo isso não vai gerar aquela taxa de conversão de vendas que ele queria, né? Então aí a gente fala, cara, se for analisar o desempenho de uma equipe, né, o resultado de vendas, vamos quebrar isso em métricas de esforço. Então, se você já tiver condições de criar metas de esforço e resultado, maravilha. É claro que a meta de resultado, você tem que ter uma meta de resultado, né? Principalmente aquela de vendas e faturamento, né? Precisa faturar 100 mil por mês, precisa faturar 100 mil por mês. Pô, se você já conseguiu descobrir as suas metas de resultado, talvez você consiga quebrar por metas de esforço. E uma outra coisa também, complementando, né? Eu sempre digo, né? Que indicador indica uma dor. É uma coisa super comum. Tem dois casos, né? Ou as empresas que já têm muitos dados, as empresas têm softwares, ERPs e um monte de dado, e ela quer olhar tudo, porque ela já tem tudo. Ou o contrário, a pessoa não tem absolutamente nada e ela fica agoniada, ansiosa porque ela não tem nada e ela quer ter tudo, né? Então, a gente precisa mediar muito bem essas situações. Eu dou exemplo do nosso corpo. Eu falo assim, ó, no nosso corpo, se você quiser ter indicadores, você vai ter indicador para tudo. Se você quiser contar quantos fios de cabelo você tem na cabeça, você Misericórdia. arrancar tudo, você consegue contar, um por um, né? Se você quiser medir a sua altura, você tá aumentando ou diminuindo conforme você vai ficando velho, você consegue. Se quiser medir seu peso corporal, você consegue. Se quiser medir sua temperatura, você consegue. Mas em que momento você vai ficar medindo isso, né? Pô, sua temperatura corporal você mede quando? Você sai todo dia de manhã e, nossa, estou com 36 graus e meio, estou pronto para sair de casa, bati a meta de temperatura. Você não faz isso. Quando que você mede a sua temperatura? Quando dói. Quando você tá doente, né? Pô, você tá doente, você tá numa enfermidade, garganta inflamada, alguma coisa interna que você não conseguiu identificar, sua temperatura tá mexendo, você vai ficando com febre, você vai no hospital, o que que o hospital fica monitorando? A sua febre, porque naquele momento dói, né? Então você indica uma dor, né? Os seus indicadores são aquilo que provavelmente te doem. Então o que que te incomoda como negócio que você não esteja atingindo? O que que te incomoda como equipe que não está sendo atingido? Então tudo isso te dói. Você só vai medir isso, né? E normalmente, se você medir de 3 a no máximo 5 indicadores é, por classe, vamos dizer assim, 5 indicadores a nível estratégico, que é o dono olha, provavelmente já vai ser o suficiente para ele dizer se o negócio dele está indo bem ou mal. 5 indicadores a nível tático, nível tático seriam os departamentos, né? Departamento de produção, departamento de financeiro, departamento de RH. Se você olhar 5 indicadores de nível tático por departamento, provavelmente já vai ser o suficiente. E o nível operacional, quando você for olhar o seu time, se o seu pedreiro entrega, se o seu vendedor entrega, se o seu médico entrega na sua equipe, se você tiver uma clínica, provavelmente de 3 a 5 indicadores já vão dizer se aquele cargo ou função está indo bem. Então, não precisa usar o ERP inteiro, não precisa ficar ansioso para criar trocentos mil indicadores, porque você não sai de casa medindo a sua Tudo. temperatura todo dia. Legal, Felipe, legal. Eu acho que uma coisa que às vezes as pessoas ficam na dúvida, né, os empresários ficam na dúvida, eu devo impor a meta ou eu devo negociar a meta com o time? Cara, eu acredito, e o que eu mais tenho visto é que metas impostas, em sua maioria esmagadora, não são atingidas. Então eu te pergunto, você quer que a meta seja atingida ou você não quer que a meta seja atingida? Se você quer que a meta seja atingida, então escolha que em 99% dos casos você escolher negociar a meta é a melhor saída. Principalmente porque, às vezes, a meta é imposta por uma pessoa que rejeita a meta, né, no primeiro momento, mas se a meta tivesse sido negociada, ela teria aceitado a meta, porque ela entenderia o meio pelo qual ela poderia bater a meta. Então fica distante até a competência que a pessoa tem, ou a clareza que a pessoa tem, ou as condições que ela imagina para bater a meta. Então, quando um dono só impõe uma meta sem debater e sem negociar, ele não sabe os motivos pelo qual a pessoa aceita ou não aceita aquela meta. Eu já passei por isso quando eu fui CLT, eu já passei por isso quando eu fui empresário de tentar impor alguma coisa, e aí a gente acaba pecando um pouco. A não ser que, quando que a meta deve ser cravada e imposta? Quando você já tem pleno conhecimento da capacidade de atingimento da sua equipe ou dos seus resultados. Por exemplo, vamos dizer que você tenha lá, vamos pegar um caso de pedreiro para mim, né? Que eu sou da construção civil, fica fácil para dar exemplos. Quando eu já tenho um pedreiro que trabalha para mim há alguns anos, uma equipe que já trabalha para mim há alguns anos,
Eu sei que aquele cara naquelas condições sempre faz 20 metros quadrados de parede por dia. Eu tenho um outro que faz 15 e eu tenho um outro que faz 10. Se na minha equipe, com as condições que já existem, eu já sei que é possível e eu conheço plenamente aquele serviço, aí sim a minha meta pode ser imposta. A não ser que eu também aceite que aquele cara não tenha o preparo físico, vamos dizer assim, ou as habilidades para atingir aquela meta de 20 metros quadrados. Essa é a única situação que eu acredito que a meta deve ser imposta, quando você já tem plena capacidade. Ou agora, quando você só tem apenas um desejo, nós temos que bater 100 mil de faturamento por mês, isso é uma obrigação, isso não tem negociação. Se você não negociar, a chance de não bater é gigantesca. Entendi, entendi. E falando em bater meta, né? é, uma das coisas que o ser humano procura é ser acolhido e reconhecido, né? Então, Exatamente. reconhecer um colaborador é você poder validar ele por um esforço atingido através das metas de esforço e também das metas de resultado. Uhum. Então, tem forma de a gente fazer isso. E aí eu deixo uma pergunta aqui muito legal que é para a gente conduzir isso aqui para desmistificar algumas coisas, mas também trazer algo simples e prático que qualquer pessoa possa colocar em qualquer segmento, Uhum. né? Como é que a gente pode associar metas a prêmios, bônus e remuneração variável no geral? Cara, para mim, essa é uma das melhores ferramentas de gestão que existe, né? Associar meta com remuneração variável. Se você puder conseguir, o mundo ideal é que 100% da sua equipe tenha remuneração variável. Quando eu falo 100%, é da faxineira, da copeira, do ajudante até a diretoria, né? Como a gente associa? A gente falou que indica uma dor, né? Uma das coisas que eu gosto de fazer quando a gente faz um descritivo de cargo é você listar as responsabilidades, rotinas e entregáveis de uma determinada função e para repassar uma tarefa para aquela pessoa, para uma determinada pessoa. Eu gosto de fazer, é, parecido com o indica uma dor, se você pudesse pagar essa pessoa somente sobre uma, duas, três coisas que ela entrega dentro desse descritivo, pelo que você pagaria ela? Cara, isso quase que instantaneamente as pessoas conseguem responder. Cara, se o RH não entregar a folha de pagamento na data para contabilidade, não vale a pena pagar essa pessoa. Se ela entregar a folha de pagamento com erros, também não vale a pena pagar essa pessoa. E se ela não deixar toda a documentação da equipe, controle de EPI, documentação de funcionário, em dia, para mim não vale a pena pagar essa pessoa. Tipo, é quase que instantâneo. Eu falo, pronto. Então a gente tem um salário fixo para essa função, né? Só pelo fato dela vir aqui trabalhar e fazer as coisas do dia a dia. E a gente vai associar isso que te dói nessa função e o que pelo qual você pagaria ela especificamente, se você pudesse escolher uma, duas ou três coisas, e a gente vai transformar um pedaço dessa remuneração em uma remuneração que a gente chama de variável. Então vamos supor, o meu assistente de RH, a remuneração que eu estou disposto a pagar é R$ 4.000. Tá bom, então a gente pode pegar desses 4.000 uma fração fixa, que normalmente para cargos operacionais são cerca de 80% da remuneração total, pode ser, né? Se a gente for criar faixas de remuneração variável versus fixos, se você, vou pagar 4.000, 75% a 80% desses 4.000 seriam a remuneração fixa, ou seja, em torno de R$ 3.000 poderia ser o fixo, e mais R$ 1.000 você deixa como cumprimento desse variável, né? Desse variável que é o quê? O cumprimento das grandes dores daquele cargo. Então essa é uma das formas. É você pensar em cada função, em cada descritivo, o que que te dói, pelo que você estaria, duas ou três coisas que você estaria disposto a pagar, ou pelo que vale a pena pagar aquela pessoa, pegar a remuneração total, separar a maior parte fixo para este tipo de função e um pedaço variável e colocar pontos de entrega de acordo com essas metas. Então, se entregar 100% da folha de pagamento sem erros, 100% é a meta, até o final do mês, né? Ela recebe R$ 333, que é uma fração daqueles R$ 1.000. Se ela manter todas as documentações em dia, se a gente fizer alguma auditoria, não tiver faltando nenhum documento, mais R$ 333, né? E se ela fechar na data, na folha de pagamento, mais R$ 333. Pronto, fechou o variável, tá? Então, essa é uma das formas. Uma outra forma da gente associar, que eu gosto muito, é começar a cruzar tipos diferentes de indicadores. Quando a gente vai
mais a fundo no indicador, a gente sabe que as principais classes de indicador são de quantidade e qualidade. Legal. Aquela coisa, não vale você pagar uma pessoa para que ela te entregue a qualquer custo. Então, o melhor cenário do mundo é você cruzar metas, indicadores, metas de quantidade com qualidade. Então, eu vou te dar um exemplo de um comercial que é muito fácil de ilustrar, né? Eu posso remunerar a minha equipe comercial através de comissões, né? O cara vai, vende um tanto, eu comissiono aquela pessoa. E eu posso começar a criar faixas. Cara, se você vender 100 mil no mês, eu te pago 1% de comissão. Se você vender 200 mil no mês, eu já vou te pagar 2% de comissão. 2% sobre os 200 mil. E se você vender 300 mil por mês, eu vou te pagar 3% de comissão. Estou escalonando. Mas isso é só métrica de quantidade, né? Então, onde que entra a qualidade nesse caso? É a taxa de conversão que esse vendedor consegue atingir de acordo com a quantidade de clientes ou leads que ele recebe. Por quê? Toda empresa ela investe um determinado valor para trazer um cliente na porta, né? Seja digitalmente, seja fisicamente, com outdoor e tal, que é o chamado CAC, custo de aquisição do cliente. Então a empresa bota dinheiro no CAC para trazer, né? Para trazer essas pessoas para dentro da empresa. Quando eu faço campanhas de marketing e jogo leads na mão do meu vendedor e ele vai descartando esses leads, isso aqui não tá muito querendo fechar, não, manda outro, isso aqui não tá, manda outro. Ele vai gastando o dinheiro da empresa, vai gastando, vai gastando. Então ele não vai ter aquela dedicação da persuasão, da tentativa de conversão. Então, quando a métrica conversão eu quero que você treine o seu poder de conversão para você não jogar meu dinheiro fora, que é o dinheiro do investimento nas mídias e tudo mais. Então eu começo a falar o seguinte, cara, sua métrica de quantidade é volume de vendas, faturamento, e eu vou te pagar uma comissão de 1, 2, 3%. E a sua métrica de qualidade é taxa de conversão. Então, ó, de cada 100 pessoas que eu colocar na sua frente, eu quero que você converta 50. Ou seja, 50% de taxa de conversão. Se você não atingir esses 50% de taxa de conversão, aquela sua comissão que era 1%, 2% ou 3%, eu vou cortar na metade. Opa, você vendeu 100 mil reais, 1%. Só que sua taxa de conversão foi 30%, então vai ser 0,5%. Então, quando eu cruzo as duas coisas, né, quantidade com qualidade, há a tendência da pessoa se importar das duas formas. Então, essa é uma outra forma de transformar metas e associar isso à remuneração variável. A pessoa vai se preocupar em entregar uma meta, se preocupar em entregar um número para melhorar a remuneração dela. Então, eu dei um exemplo agora de uma função, o assistente de RH, por exemplo, o departamento pessoal, que na maioria esmagadora das empresas não tem remuneração variável, é sempre uma remuneração fixa, né? E também dei um exemplo que é comum ter remuneração variável, vendedores. É possível, então, criar remuneração variável para qualquer cargo, para qualquer cargo. É óbvio que cargos que fazem frente com o cliente, como comercial e produção, ou pessoas que estão muito ligadas a essa quantidade, né? Quanto mais fizer, melhor. É muito mais fácil você remunerar variável esse pessoal, né? Um vendedor, quanto mais ele vender para você, melhor. Agora, um RH, quanto mais ele acelerar a folha de pagamento para você, melhor? Não necessariamente, né? Ele só tem que cumprir aquela data. Então, sim, algumas funções terão limitações, mas ainda assim, todas as funções é possível de se criar. Legal, Felipe. Já entregamos o passo a passo, É, tá? Estamos seguindo ali o que é meta, o que é indicador, como construir a meta, né? Como fazer essa associação de bonificação e premiação. E eu acho que outra pergunta que a gente escuta muito que é como eu posso acompanhar a meta para que ela possa ser atingida? essa é uma coisa que às vezes as pessoas colocam a meta, né, no início do mês e olham a meta lá no final do No mês. final do mês. Putz, não bati a meta. Vamos ver o mês que vem, né? Cara, não, esse aqui não existe segredo nenhum nesse caso. Acompanhamento de meta se dá numa periodicidade definida em que você possa tomar ações de retomada, no caso de desvio da meta. Então, é, é muito comum em empresas que conduzem bem indicadores, a gente vê acompanhamentos, por exemplo, de departamentos comerciais, acompanhamento diário de metas. Diário. Todo dia tem reunião do comercial
para saber taxa de conversão, número de leads, número de reuniões agendadas, número de comparecimentos, todo dia. Agora, será que eu preciso fazer isso para uma equipe de produção, por exemplo, numa indústria ou numa equipe de construção civil, por exemplo, que é o exemplo que eu dei? Você ficar olhando lá, às vezes um dia o cara tá só fazendo marcação, gabarito de parede e tal. Ele não vai conseguir produzir nada. Ele tá fazendo o pré-requisito para levantar a parede. Então adianta eu ficar indo lá, medir a produção dele, medir a meta dele todo dia? Não adianta. Então, funções operacionais, normalmente, a gente estica um pouco. A gente olha semanal ou até quinzenalmente. Aqui a gente só está falando de períodos de medição, né? Pontos de controle. Mas o mais óbvio que fica disso aqui é: se você não conversar com essas pessoas, através de uma negociação de metas prévias, né? De preferência, e se você não manter os pontos de controle, conversar, seja diariamente no comercial, seja semanalmente na produção, a chance dessa meta desviar lá na frente é gigante. Então, como acompanhar? É acompanhar na periodicidade correta, conversando com as pessoas. Então, se você tem um indicador e criou a meta, é só você simplesmente analisar o número daquele período, seja, vamos colocar semanal, que é mais fácil, né? Ó, era para você ter feito 100, você atingiu 90. Só que a nossa meta do mês é 400, 100 por semana. O que nós vamos fazer para que semana que vem a gente faça 110, já que ficou 10 faltando essa semana? Então olhar o número dentro de um ponto de controle que seja suficiente para ter uma retomada. Então, quando eu fazia planejamento de prédio, por exemplo, de executar prédio, aí eu ia conversar com colegas, o prédio lá, 20 andares. Aí você olhava no planejamento do cara, tinha uma linha assim chamada azulejos. Duração, 180 dias. Eu falo assim, meu caro colega, quando que você vai saber se esses 180 dias aqui tá desviando ou não? Se você não segregar esses 180 dias em, pelo menos que seja pavimento por pavimento, pavimento 1, 2, 3, 4, 5, se você não segregar, a chance de desviar essa meta de prazo é gigantesca, né? Então vamos segregar isso aqui, vamos dividir em pavimento. Melhor ainda, se você conseguir dividir, além de pavimento, pavimento pode ser sua meta do mês. Se você dividir por apartamento, que seria sua meta semanal, a sua chance de aderência vai ser muito maior. Então isso a gente segregava num ponto de controle que era ótimo para a nossa produção, que é olhar semanal. Cara, se o cara não bateu um apartamento por semana, não vai fechar os 180 dias. Então uma outra forma de acompanhar para de ter meta grande demais, demorada demais, ampla demais. Vai fatiando esse negócio em pontos de controle que você consiga retomar, né? Legal. E manter rotinas de acompanhamento numa frequência estabelecida, olhando os números, causa de desvio e criando ações de retomada, a chance de você descobrir o porquê que não bateu e conseguir bater é enorme. Ou seja, não tem mistério nenhum. É só fazer o ponto de controle. Uhum. É. No fim do dia, é o comportamento do hábito de fazer isso. É. Porque E uma outra coisa, falando de comportamento agora, lembrando aqui, porque às vezes o dono ou gerente, né, você como gestor, fica preocupado, nossa, mas eu vou ter que ficar cobrando, cobrar é cansativo, né? Eu vou ficar indo pra cima de todo mundo toda hora, ficar cobrando todo mundo toda hora. Eu falo, cara, por que você não inverte a prestação de contas? Tá, você colocou remuneração variável, por exemplo, para um funcionário seu. Cara, você vai receber a remuneração variável se você fizer a prestação de contas semanal para mim. Qual era a meta? Qual foi o resultado atingido naquele período? Se não atingiu, qual foi a ação de retomada? Então você marca um ponto de controle, 7 dias, 15 dias, o período que seja para sua função aí, e a prestação de contas é de obrigação de quem vai atingir a meta. Não é sua de cobrar, é de quem vai atingir. Eu falo que é um fluxo de gestão invertido, né? Vamos inverter essa prestação de contas? Cara, esse é o melhor dos cenários. Por quê? A pessoa já tem que trazer as ações de retomada para atingir aquela meta. Quando ela tem esse compromisso de trazer e ela sabe que isso vai impactar na remuneração dela, qual é a chance dela trazer? Gigante. Gigante. Ela vai trazer, né? Então faça isso, experimente inverter associando a meta. Cara, além da gente, eu vou te pagar o variável. Combina com o cara aí, eu vou te pagar o variável. Só que uma das formas de você receber esse variável é se você mesmo apresentar para mim o seu avanço com relação às metas. Claro, né? Você não vai ficar, né, acreditando em tudo. Meu Deus do céu, né? Tá batendo a meta. Tô ouvindo que você tá batendo a meta, tá tudo feliz. Saiba que a confiabilidade de um indicador está
na confiabilidade do dado gerado. Então, se você conseguir fazer auditoria, investigação dos dados e tal, se você quiser, a pessoa, né, precisa saber que você vai fazer isso. Pô, você tá, o vendedor tá ligando ou não tá ligando, né? Tá fazendo reunião ou não tá fazendo reunião? Tá vendendo ou não tá vendendo? Você vai ter que ter um jeito de descobrir isso. Você pode consultar a agenda do cara, você pode gravar ligações, né? Você pode colocar rastreador no carro para saber se o cara tá fazendo as visitas necessárias, né? Que daí você vai conseguir auditar caso a pessoa não bata as metas. Legal, legal. Acho que essa também, Felipe, é uma pergunta que é bem legal a gente destrinchar isso, porque tem gente que tem esse hábito de olhar para os números mensalmente e fazer comparação do que aconteceu no mês passado Uhum, e criar a meta para o próximo mês. uhum, Ou às vezes quer construir a meta do ano, e aí uhum, ele muitas vezes olha para o ano que passou, uhum, se ele tiver dados, ele faz aquilo ali. uhum, É, qual é o passo a passo, vamos pensar assim, um checklist uhum. que eu preciso olhar para poder eu pensar na meta propriamente dita? Tá. Pensa, vamos trazer uma hipótese de um cenário para ficar mais didático, para que a gente possa trazer nossos gestores para eles olharem para dentro do negócio, tá? Pensa assim, a empresa é uma empresa que vende produto, Uhum, pensa numa indústria, um uhum, varejo, e eles faturaram no ano passado 1 milhão, uhum, certo? Dentro do ano, eles têm a periodicidade, tem uhum, época do ano que vende mais, vende menos e tal. uhum, É, como eles devem analisar se é mês a mês e construir mês a mês, uhum, se ele tem que construir baseado no olhar quais os dados que ele precisa olhar, por exemplo, a Selic. O uhum, ano passado a gente teve uma taxa uhum, Selic de uhum, 15% no uhum, ano quase todo, e a inflação foi de 5%, uhum, 10%. uhum, Olhando para isso, para que ele possa colocar mais. E normalmente eu vejo assim, ó, não, ano passado eu vendi 100, esse ano eu uhum, quero vender 150. uhum, Aí eu pergunto, mas baseado em quê? uhum, Né? Então, é, eu sei que cada caso é um caso, né? Tem, uhum, tem que olhar para tudo, ó. Não adianta só olhar um ano, tem que olhar 2, 3 anos para trás, né? Então, uhum, explica para a gente como, qual é o checklist que a gente uhum, precisa construir para chegar num número, para não ficar um número mágico e uhum, entregar lá, ó, pessoal, você tem que bater, esse ano a gente vai faturou 1 milhão ano passado, a gente quer faturar 2 milhões esse ano. Então, uhum. e aí empurrar isso goela abaixo sem ter parâmetro. Como é que a gente faz isso? Você já começou a explicar da sua própria pergunta, né? Uhum. Já parte da resposta tá aí, né? É que eu costumo dizer que para a gente, seja criar uma meta ou incrementar uma meta, a gente sempre vai partir do conhecimento interno, né? Então, pensa que a gente está criando círculos assim, né? Estou criando círculos. O primeiro círculo que a gente olha é o conhecimento interno. O que eu já fui capaz de fazer, né? O que eu já fui capaz de fazer historicamente e o que eu sou capaz de fazer internamente dentro do meu time, né? Então, historicamente, é uma das formas da gente saber se aquela meta é crível, né? Aquela meta futura é crível. Então ó, historicamente eu estou crescendo 10% ao ano, né? Historicamente estou crescendo 10% ao ano. Então, próximo ano eu vou colocar mais 10%. Beleza, isso é uma das coisas que deixa a meta crível. Outra coisa que a pessoa poderia olhar ou deveria olhar é ela equalizar as pessoas que entregam suas metas internamente sempre por aquela pessoa, a melhor pessoa que já conseguiu entregar. Por quê? A gente precisa saber o que é possível entregar com o time que a gente tem. Então, de novo o exemplo do pedreiro aqui que eu falei. Tem um pedreiro que vai construir 20 metros quadrados de parede, 15 e 10. Tem o vendedor que vai vender produto, ele vai vender 20 produtos, tem um vendedor que vende 15 e um vendedor que vende 10. Então, eu, como gestor, tenho que tentar ou buscar fazer com que o de 10 venda 20, o de 15 venda 20. Porque a gente já tem o conhecimento para vender 20. Então, se eu já sei como vender 20, por que o cara que vende 15 e o que vende 10 não está vendendo 20 ainda? Se eu equalizar os times internos para o meu melhor, para a minha melhor referência ali, provavelmente eu não preciso só crescer 10%. Ó, eu vou crescer 10% porque historicamente estamos crescendo. Adicionalmente, eu vou colocar essa equalização do time que vai dar mais 20% de crescimento, por exemplo. Pô, já estou somando duas coisas. Outra coisa que eu falo, aumentando o círculo agora, é nas empresas que estão perto de mim, qual é o crescimento normal dessas empresas? Você pode conseguir isso
conversando com as pessoas, simplesmente, sendo próximo dos seus concorrentes, né? Participando de associações comerciais ou coisas do tipo, ou comprando estes dados. Então, contratando uma pesquisa de mercado, contratando consultorias que fazem pesquisas sobre taxa de crescimento das empresas e tudo mais, né? Ou até mesmo, como eu já fiz uma época, eu tinha uma construtora em Cuiabá e eu queria saber, ou estimar, né, o que que era um lucro, um EBITDA, né, aceitável. Eu não tinha, naquela época, eu não conseguia contato nem com os meus colegas de quanto eles estavam lucrando. O que que eu fiz? Eu olhei as empresas que tinham capital aberto na Bolsa de Valores. Qual que é o lucro médio dessas construtoras, incorporadoras? Por que que eu fiz isso, né? Pensando nos círculos lá que eu expliquei. O círculo pequeno é conhecimento interno, o círculo médio é o conhecimento próximo a você, e o círculo grandão é o conhecimento a nível Brasil ou até mesmo mundo. Se eu não conseguir o círculo médio, eu olhei para o nível Brasil. Aí eu olhava lá, cara, a EasyTech, a MRV, a Cirela, grandes incorporadoras, tinham uma taxa de lucro X. Eu falava, cara, se essas construtoras, incorporadoras atingiram isso, é porque é possível, né? Então, eu ia colocar lá 80% de lucro? Obviamente que não, é impossível nesse segmento, né? Mas eu poderia colocar 15%, 18%, 20%, porque alguém já tinha atingido. Então, a gente olhou meu próprio crescimento histórico, nivelamento interno de informações e fiz um benchmarking, que é pesquisa de mercado, para saber o que que o meu setor e pessoas que estão no meu nicho estão conseguindo fazer na média. Eles estão me provando que é possível, né? Beleza, então isso a gente está vendo um tema chamado capacidade, né? O que que é possível? O que que é capaz? Então, se você olhar isso, você vai saber se o seu crescimento é crível ou não, né? Fazer uma progressão, né, de longo prazo disso aí vai te ajudar a saber se é crível ou não. E aí, claro, que nem você falou, taxa Selic e tal. Tudo isso aí é o que vai influenciar, né? Mas isso não vai me dizer a minha capacidade ou não de crescimento. Tá, os juros estão altos, os juros estão baixos, né? Financiamento fica muito mais caro porque os juros estão altos. Então isso vai me atrapalhar a crescer. Mas você não consegue ter uma precisão muito grande com relação a isso. Você sabe que vai influenciar, né? Mas às vezes você não tem uma capacidade tão grande. Então eu não olharia muito esses. Claro, levaria em consideração, né, fatores macroeconômicos e tudo mais, né? Que nem a gente está vendo problemas com diesel agora por causa da guerra no Irã e não sei o que e tal. Claro que tudo isso vai influenciar, né? Mas isso também está fora do nosso controle, né? São coisas assim muito imprevisíveis. Maravilha, maravilha. E Felipe, qual é a função do líder em relação às metas? Cara, a função do líder em relação às metas é nunca ser frouxo, nunca afrouxar diante das metas, né? Eu acho que se a gente fosse falar, é meio que a soma de tudo isso que a gente falou até agora. O líder, preferencialmente, ele tem que participar da criação e negociação de uma meta, para que o time cumpra. Essa parte de crescimento da meta, ele tem que saber estabelecer a primeira meta, né? Saber incrementar a meta, saber estabelecer uma meta futura, né? Ele tem que participar dos pontos de controle para que a meta seja atingida, para que a gente consiga analisar periodicamente se a meta vai ser atingida. E ele tem que cobrar as ações de correção. Então, eu acho que basicamente isso. Se o cara participar da criação, né, analisar os números históricos, participar da negociação e participar dos pontos de controle, ele vai ajudar a bater a meta. Uma outra função eu acredito que todo líder uma das funções, das principais funções, é prover recursos ou acesso a recursos e eliminar as restrições para que o time consiga bater a meta. Então fornecer ajuda. Tão simples quanto isso. Então, uma coisa que eu fazia muito, né, em gestão de obras, por exemplo, né, que é o meu caso aqui como exemplo, cara, o que está te faltando em termos de ferramentas, dinheiro, material e tal, para que você consiga me entregar isso nesse prazo ou nessa qualidade? A gente bate essa meta aqui. Beleza. Vou te prover isso aqui. O que mais está te faltando? E a questão de eliminar restrições se eu prever algo que aquela pessoa não me disse abertamente, eu vou estar eliminando uma restrição que ela nem sabia que ela tinha.
Cara, beleza, estou te provendo tudo isso aqui. Entretanto, já estou providenciando, é, por exemplo, a contratação de um serviço futuro que você nem sabe que vai precisar, mas já estou providenciando aqui porque vai ser uma restrição futura sua. Então, tão simples quanto fornecer recursos e eliminar restrições. Claro que recurso também pode ser conhecimento. Se a pessoa não sabe, um dos papéis do líder é ou treinar ou promover um treinamento, caso o líder também não saiba. Teve uma vez que eu fui na empresa e eu falei, cara, na minha opinião, o líder tem três principais rotinas fixas com a equipe dele. Ele tem que planejar junto com a equipe dele, ele tem que treinar a equipe dele, ele tem que acompanhar os resultados da equipe dele. E o cara me falou assim, Felipe, mas eu vou ter que ficar treinando a minha equipe? Tá doido, né? A minha empresa não é uma escola, né? Eu quero contratar as pessoas prontas. Eu falava, cara, parte do trabalho do líder não quer dizer que você vai ter que treinar, botar a mão na massa para treinar essas pessoas, mas você tem que promover o treinamento para que as pessoas saibam como fazer, né? Então, é isso. Que legal, que legal. E a gente sempre traz dados, né? Você, principalmente apoiado com É, os dados, sempre nos ajudam a deixar mais rico aqui para que vocês possam entender que entre a teoria e a prática existe ciência por trás disso. exatamente. Então, talvez todas as coisas que a gente foi falando aqui, você ainda não consiga fazer tudo. Mas se você começar a implantar isso hoje, a partir de hoje, terminando esse podcast aqui, você vai rever tudo que foi dito e você começar a colocar em prática, olha os benefícios. Aumenta, aumenta a confiança do time, ter metas e ter uma cultura disso. Ele aumenta a possibilidade de retenção de talentos e ainda traz a estratégia com mais definições. As pessoas vão ficar muito mais sabendo qual é o caminho que é esperado por elas. E aí tem alguns dados aqui que a gente tá vendo aqui, que é tipo assim, ó. A satisfação gerada por atingir metas tem uma correlação de 0,64 com o compromisso do funcionário em ficar na empresa. Na psicologia organizacional, uma correlação de 0,10 é abaixo, 0,30 é moderado e acima 0,50 é considerado muito forte. Ou seja, né, quando você tem uma cultura de metas, uma cultura de acompanhamento, tem indicadores que vão estar gerenciando isso. Quando você consegue colocar uma remuneração variável, uma bonificação, uma premiação por atingimento no semestre, no trimestre, no ano, isso vai trazer com que as pessoas estejam mais engajadas para construir isso junto com você. E queiram ficar na E empresa, né? queiram ficar na empresa. Exato. Isso tudo começa você colocando uma meta grande. Porque o que acontece muitas vezes? O seu medo de colocar uma meta grande a nível de visão de futuro acaba fazendo com que as pessoas que se atrelam com você também tenham isso como um objetivo de vida. E aí, muitas vezes, o que está por trás disso é o medo do fracasso. E o que é o medo do fracasso? É por motivos, pessoas que você conviveu, seu pai, sua mãe, ou qualquer mesmo outras empresas que você viu, ou até mesmo trabalhou, e que o dono era muito ambicioso e aconteceu alguma situação e a pessoa quebrou ou passou por alguma dificuldade, perdeu o casamento, e você construiu aquilo ali como uma verdade que muitas vezes tem frases que diz assim, ó, é melhor ser bem do que perder o casamento. É melhor ganhar bem, mas ter saúde. E quem disse que você não pode ter os dois? Quem disse que você não pode ter tudo? Então, dentro do contexto, é importante que você olhe para isso, mas tem que vir de dentro. E você precisa ser a pessoa que vai motivar as pessoas no dia a dia para que elas possam ir atrás do líder. Porque se a empresa é o reflexo do líder, você é a pessoa que tem que inspirar e trazer elas para estarem aqui. Dentro da estrutura tem várias empresas que têm muitos indicadores assim grandiosos de abertura de lojas, de construção de time, de expansão de negócio. Por quê? Isso faz com que as pessoas queiram trabalhar lá. O Google é um exemplo prático disso. A Apple, as pessoas têm desejo de trabalhar lá porque lá existe uma visão de longo prazo, existe um desejo ardente de mudar o mundo e isso atrai os talentos para estarem com a gente. Então hoje é o melhor dia que tem para você poder construir uma visão de futuro de longo prazo e, através dessa metodologia de metas que a gente trouxe aqui, você ir fatiando isso mês a mês e fazer com que as pessoas queiram trabalhar na sua empresa. Perfeito. E falando de dados, né? Bem lembrado, né? Eu sou um cara que toda vez estou puxando os dados aqui, nem puxei dados hoje, né?
E a gente falou ali do papel do líder e das rotinas, né? Como fazer que a meta seja atingida, e eu falei dos pontos de controle. E tem um estudo muito famoso, chamado, que daí depois foi dado o nome de efeito, né? Efeito Hawthorne, né? Que foi um estudo feito, surgiu, né? De um estudo feito ali na Western Electric, aos arredores de Chicago, e depois foi expandindo esses estudos para outros casos, né? Qual que era a questão? Eles tinham uma fábrica, né? De uma indústria, e aí eles começaram a fazer coisas e a medir produtividade. Então, eles iam lá na fábrica e melhoraram a iluminação da fábrica. Pum, ó, produtividade aumentou. Os caras, caramba, iluminação aumenta a produtividade, né? Beleza. Depois de um tempo, eles foram lá e pintaram a fábrica. Tinha nada a ver com a iluminação. Pum, produtividade aumentou. Foram fazendo coisas nesse sentido. E assim, cara, o que que tem de correlação de iluminação, parede pintada e outras coisas que eles fizeram lá? Diretamente não tinha nenhuma correlação, mas todas as vezes a produtividade aumentava. E depois eles acabaram descobrindo nesse estudo que a produtividade aumentava porque as equipes se sentiam vigiadas ou observadas. Elas percebiam que, cara, os caras estão mexendo na iluminação, tem gente olhando pra gente. Pintaram as paredes, tem gente olhando pra gente. Tem um outro estudo também que botaram uma pessoa com um colete numa área de produção, né? Só isso. Não falaram quem que era, nada. Com uma prancheta na mão. O cara não anotava nada na prancheta. Só fizeram estudo. Botaram ele lá, andando na fábrica. Produtividade aumentou em 16%. Caraca. Por quê? As pessoas se sentiam vigiadas. O cara não falou com ninguém. Ele só andou de colete com uma prancheta na mão. Então, aí depois tem um estudo aqui publicado no PubMed, né? Que fez esse estudo de produtividade em médicos. E aí um dos casos eles estavam medindo a higienização, né? E aí eles compararam. Quando os médicos não estavam vigiados, eles tinham 8 eventos de higienização por hora. A cada hora eles se higienizavam 8 vezes. Quando eles começaram a ser monitorados por sensores, e obviamente então eles sabiam que estavam sendo vigiados, os eventos de higiene passaram a ser 21, de 8 para 21. Caraca. E uma das principais causas, né, de doenças e acidentes hospitalares e tudo mais é pela falta de higienização, né? Então, só pelo fato dos médicos saberem que estavam sendo vigiados, eles aumentaram a produtividade da higienização, né, em cento e poucos por cento. Eles aumentaram um monte essa produtividade. Ah, isso quer dizer que você tem que, né, ser um carrasco, ser um policial, né? Tem aquela história do policial bom, policial mal dentro da empresa, né? Um puxa, o outro bate, né? Um faz carinho, o outro bate. Não precisa ser assim também. Mas isso traz uma reflexão pra gente que sejam as pessoas sendo observadas e se sentindo cuidadas, ou seja, as pessoas sendo observadas e se sentindo meio que acuadas, independentemente do caso, né? Se é bom ou mal, em ambos os casos a produtividade aumenta, porque elas estão sendo vigiadas. E aí entra a importância dos pontos de controle. Se a pessoa não se sente vigiada na semana, ela vai deixar para prestar atenção no final do mês, né? Então, se ela se ela sabe que ela tem uma prestação de conta religiosa toda sexta-feira às 11 horas da manhã, que ela tem que apresentar um indicador tal, 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 análise de desvio e o plano de ação, ela vai fazer aquele negócio acontecer. A gente sabe que o ser humano é movido a deadline. Se você não tiver um prazo, você não entrega, meu filho. Se você não tiver uma obrigação, uma prestação de conta, a chance de você deixar para amanhã é gigante. A gente já falou isso aqui até em outros episódios, né? Então, isso, esse dado aqui corroboram mais ainda para a necessidade do ponto de controle. E o ponto de controle, a gente sabe que até a equipe atingir uma maturidade de que eles prestem conta sem que a gente peça, demora um pouco, né? E o líder tem que ajudar nessa questão. Então, se você é um líder mais carrasco, tá bom, vamos fazer o ponto de controle puxando para ser um pouquinho de carrasco. Se você é um líder da paz, gente boa, tá bom, vamos fazer um ponto de controle que você tá fazendo carinho na sua equipe, mas não deixe de fazer o seu ponto de controle. Que maravilha, Felipe. É. E aí, para a gente poder encerrar, eu Hum. queria que a gente pudesse trazer aí, né, qual é o maior insight, qual é o maior
direcionamento que a gente pode trazer, né, que você pode trazer para o nosso gestor que está lá fora, forjando uma cultura, Uhum. uma gestão de cultura, Uhum. ou melhor, Cultura de uma gestão. cultura de gestão. Né? Como é É tanto assunto aqui que você já misturou as frases aí, né? como é que a gente pode, né, que ele pode fazer aqui hoje, sair daqui hoje, na prática, para poder forjar aí uma cultura de gestão no negócio dele. Cara, se você não tem nada de cultura de gestão, eu começaria escolhendo as 5 coisas que mais te doem no seu negócio. Aquela coisa de escolher indica uma dor. Escolha 5 coisas que você vai olhar. Analise o que você já foi capaz de fazer historicamente dentro dessas 5 coisas, ou seja, o conhecimento interno que você tem, o que você já conseguiu de faturamento, o que você já conseguiu dentro de produção, qual que é o seu histórico de produção. Escolha 5 grandes coisas, escolha analise o seu histórico, né? Para todas essas 5 coisas, faça aquela composição de 4 itens, coloque uma direção, escolha o indicador correto, um número e uma data, chame as pessoas envolvidas, né? E explique que você está entrando num novo momento da empresa, que a gente vai começar a olhar coisas, né, dentro da empresa. Explique a situação toda, negocie esse atingimento de números que você quer ou crie essas metas junto com eles, crie condições, escolham os seus pontos de controle de acompanhamento, se possível, reverta o sucesso dessa meta em uma remuneração para a sua equipe, que aí você vai ver a mágica acontecer. Você vai escolher as coisas certas, saber se é capaz através da medição histórica interna da sua empresa, negociar com as pessoas do seu time, fazer com que eles comprem as ideias e reverter isso num benefício para eles, a chance de você instaurar uma cultura de metas vai ser muito grande. Porque se só você quiser a meta, só quando a gente quer sozinho, isso não vira cultura, né? Cultura faz parte de muitas pessoas fazendo coisas parecidas ao mesmo tempo. Maravilha. E o meu recado para você é que não adianta você querer sair do 0 a 100 sem saber que vai ter fracasso durante o período. E dentro dessa estrutura, se você aceitar que o teu sucesso e o fracasso eles andam lado a lado, fica muito mais fácil para que você possa acessar aonde foi que você não alcançou. Porque qualquer área da sua vida que você teve sucesso, com certeza você acumulou alguns fracassos, algumas desistências, alguma parou no meio do caminho em algum período. Mas eu quero que você saiba que você nasceu para conseguir chegar até o fim. E se em algum momento, isso que a gente falou aqui, você tentou implantar e alguma coisa deu errado, e não, aqui no meu segmento não funciona, eu quero te dizer que você só não aprendeu ainda. Então não para no meio do caminho, continua com a gente aqui, que a gente vai estar sempre trazendo para você insights e ferramentas para que você possa colocar isso na prática. Porque sucesso e fracasso, eles andam lado a lado. Mas só quem chega no sucesso é quem não desiste. Então, foca em fazer o que tem que ser feito no dia a dia e implanta a cultura de gestão do seu negócio que ele merece. É isso aí. E muitas pessoas ficam mais perdidas pela falta de destino do que pela falta de um caminho, né? Então, o destino nesse caso nosso é a meta. Então, se você está percebendo que as pessoas estão batendo cabeça, vocês não estão conseguindo chegar, você tá com aquela coisa assim, ai meu Deus, a gente não sai do lugar, é porque provavelmente vocês não têm um destino muito claro, né? E escolher esse destino faz parte disso. Se você precisar de ajuda para escolher desse destino, tem o Cirico, podemos trabalhar individualmente ou em conjunto da sua empresa. Esse é o nosso trabalho, conte com a gente. E é isso. Maravilha. Então, segue a gente nas redes sociais, lá no Instagram. O meu Instagram é Ciriaco Neto, _, e o E do o meu, Felipe é @Felipe Boito, com I, Filipe, B de bola, OITO. Maravilha. Então, aguardamos vocês no próximo episódio. Valeu, tchau!